Ok, tô de volta. Tô de volta e agora com um livro Nos Bastidores. A tragédia política de Paulinho Nascimento e os melhores momentos da política teresopolitana de 44 até 2014. Márcia Nascimento Chiapeta, Márcia, que é filha do Paulinho, ela que escreveu. Aliás, eu convidei a Márcia também para estar no programa de hoje, perdão, mas a Márcia não pôde vir, já tinha compromisso assumido, não pôde estar aqui. Mas ela vem, ela está para vir aqui ao programa já há algum tempo. Eu estou aqui com essa edição do livro, Nos Bastidores, em que Paulinho conta a trajetória política dele e ele contando a trajetória política dele a partir de 1944, final da guerra, ele contando isso, ele conta toda uma história política de Teresópolis. Porque ele viveu tudo isso durante todos esses anos e, graças a Deus, está aqui hoje para contar essa história para a gente. Ela começou exatamente em 1944, Paulinho. Quando é que você começou na política? Hélio, eu comecei criança, porque lá em casa o assunto de papai era política. Papai falava... Eu comecei a ouvir política desde que eu me conheço por gente. Ele sempre foi político, né? Sempre. Papai Eduardinho. falava sempre política. Ele participou de tudo. E tu sabe que papai foi considerado o maior cabo eleitoral até hoje da história de Teresópolis. Não teve, igual a papai não teve. Pode ter tido parecido, tá certo? Desde o tempo de Janotti. Papai começou com Janotti, quando Janotti era candidato a prefeito do Malhade, para poder derrotar o ex-prefeito Olegário Bernardi, que era simplesmente, repito, ex-prefeito e irmão do ex-presidente da República, Arthur Bernardi. Lembra disso? Então era o franco favorito. E Janotti era o azarão. E papai, Diogo Ponciano e Janotti fizeram aquele trio e foram para a briga. Elinho, eu lembro, era uma dureza só. Eu lembro um dia, eu era criança, e papai chegou com Janotti e Diogo lá para a volta de 9h30. Vamos só explicar ao pessoal de casa. Janotti, daqui a pouco ele vai falar sobre Janotti, né? Que foi um dos maiores, inclusive foi governador. E Diogo José Ponciano. Vereador várias vezes. Diogo, eu conheci Diogo, obviamente, eu era criança. Ele morava ali perto da Fonte Amélia, ou melhor, perdão, ele morava no Buraco da Gata. E hoje é Vila Santo Antônio, não é? É verdade. Ele morava ali. Diogo ele tinha 2 filhos, ambos já falecidos. Paulo e Diogo. Paulo e Sérgio. Paulo Sérgio, Sérgio Paulo trabalha no INSS. Tá aí ainda. Tá. Paulo tá vivo. Não, Sérgio tá vivo. Sérgio. E o Paulo, que era o mais velho, já faleceu. Já faleceu. E o Diogo José Ponciano, ele era muito alto, magro. Igual a papai, né? É. Os dois altos e Eles eram magros. muito altos, né? E valente para burro, todos os dois. Diogo José Ponciano, eu sei que ele era amigo do meu pai ali do Alto, na Vila Santo Antônio, agora Vila Santo Antônio, Buraco da Gata, terra do Quincas também. Isso. Então, esse era o Diogo Ponciano. Isso. Foi o primeiro vereador negro, né, da história aqui. Não. Teve um antes que foi do Grêmio Musical Paquequer. Tá aí o nome dele, meu Deus do céu. Tá no livro. Tá no livro. Tá. Ele era o chefão lá do Grêmio Musical Paquequer. Daqui a pouco eu me lembro, eu vou me lembrar também. Mas fala, você estava falando que ele, Janotti e então Eduardinho. um dia chegaram lá em casa por volta de 9 horas da noite, há 200 anos atrás, era muito tarde, né, Hélio? E vovó foi para a cozinha, vovó e mamãe foram para a cozinha para fazer almoço para os 3. E na saída, papai virou para a vovó e falou assim: Dona Elvira, tem uns trocadinhos aí para gente. Aí a vovó foi lá, pegou uns trocadinhos que ela tinha, deu para os 3 e os 3 dividiram os trocadinhos. Papai, Janotti e Diogo. Era assim que se fazia política antigamente. E, Hélio, ganhar do Olegário Bernardi era coisa de maluco. E deram um banho em Olegário Bernardi. E ali se tornou o Janotti o maior, como é que se diz?
o maior nome da política, o maior líder da política teresopolitana não foi ninguém, não. José de Carvalho Janotti. Foi deputado prefeito 2 vezes, deputado estadual 2 vezes, secretário de Agricultura, presidente da Assembleia Legislativa e depois governador do Estado. Na época que Janotti foi governador do Estado, papai, eu, Diogo e Lali ficamos contra ele. Teve um problema lá qualquer, uma bobagem entre papai e Janotti, uma briga boba e muitas... né? Hein? Na política. Na política, só a política, exato. E pela primeira vez Janotti perdeu. E nós elegemos Flávio Bortoluzzi contra o candidato de Janotti, que era o vice-prefeito Irineu Dias da Roda, por sinal uma figura que eu gostava muito. Irineu. Quer dizer, e aí iniciou a tua vida política? Eu comecei isso, eu não tenho uma data. A data oficial foi 58, quando eu fui candidato a vereador. É isso? Eu fui candidato a vereador com 22 anos, por acaso, e fui o vereador mais votado naquela ocasião. 426 votos. Mais votado! 426 votos. Nós tínhamos 6 mil eleitores em Teresópolis naquela época. E 426 votos era voto pra caramba, né? Era muito voto, tanto era que eu fui mais votado, né? Que história, né, rapaz? Eu fico imaginando a Teresópolis naquela época. Eu me lembro de Flávio Bortoluzzi, vou até te perguntar isso, né? Meu pai era muito amigo do Flávio, e o Flávio, se eu não me engano, ele morava na rua Heitor de Moura Estevam, Itapecuru. Isso. Era ali, né? Era ali num apartamento. Como é que era a história do filho dele? Ele tinha um filho que Ele era tinha muito um filho que era deficiente, coitado. né? E aí eu me lembro que eu fui com meu pai lá uma Eu vez. conheci o garoto, eu fui lá algumas vezes. Flávio tinha coleção de selos e eu gostava também. Um dia ele me levou para ver a coleção de selos e por acaso eu vi Dona Rosinha, que era a esposa dele, amamentando o garoto, mas todo coitadinho. Ele era muito... A deficiência dele era muito forte, né? Muito forte. Ele gritava. Nada, é isso. Eu não sei de detalhes, mas quando eu vi o garoto, dava para ficar impressionado. Foi o único filho dele? Foi o único filho de Flávio. Ele foi prefeito 2 vezes. Foi prefeito 2 vezes. A primeira vez foi nessa dissidência que nós fizemos, e na segunda vez foi eleito com os meus votos. Aí já era sublegenda, lembra? Na época da Revolução, os partidos acabaram, ficaram 2, Arena e MDB. E cada partido podia lançar até 3 candidatos, chamados de sublegenda. E na sublegenda da Arena era eu e Flávio, e na do MDB, Malhardes e Pedro Hélios. Eu e Flávio tivemos mais votos do que Malhardes e Pedro Hélio, apesar do Malhardes ter sido o mais votado, mas com a soma dos votos de Flávio comigo deram a vitória de Flávio. E aí o Flávio, aí você ficou no governo? Não, eu fiquei no governo, aí eu trabalhava em Niterói, né, Hélio? Porque você participou de muitos governos em Teresópolis. Como assim? Como secretário, atuando. Depois que eu vim morar, que eu morava em Niterói, né, Hélio? Eu era funcionário do IAPTEC, tesoureiro do IAPTEC, e não tinha agência do IAPTEC em Teresópolis, e eu morava em Niterói. Quando a Revolução fez uma coisa maravilhosa, que foi a unificação de todos os institutos, IAPB, IAPTEC, IAPC, aquela coisa toda, transformou em NPS. Aí é que eu pude vir para Teresópolis. E quando eu vim para Teresópolis, eu me falei, bom, agora eu vou ter que ser prefeito da minha terra. Depois que eu vim para cá, eu comecei. E menos de 3 anos depois, eu fui candidato a prefeito de um dos maiores prefeitos que Teresópolis já teve, doutor Valdir Barbosa Moreira. Eu fui candidato dele. Ele me fez candidato dele, perfeito? E Flávio ganhou a eleição. 2 anos depois, eu fui candidato a prefeito de novo, o doutor Valdir também. E Paulo Porto, nós 3 na Arena, e no MDB, o Malhardes, de novo, Valado e o doutor Omar Magalhães. E eu ganhei de doutor Valdir.
Eu fui mais votado. Eu, como disse no livro, era a criatura ganhando do Criador. Tá certo? Eu ganhei do Dr. Valdir. E como eu queria ser prefeito daqui a 2 anos de novo, eu fui convidei o doutor Valdir para ser nosso candidato a deputado estadual 2 anos depois. Ele falou, Paulinho, eu te agradeço, mas não posso, porque meu irmão, Demerval Barbosa Moreira, de Friburgo, é candidato no MDB e eu tenho que apoiá-lo. Perfeito. Eu não queria, Hélio. Eu recebi em casa um dia, à noite, o doutor Portela, que era o presidente, e Van Clério, Ezequiel, um monte de vereadores, foram lá em casa à noite me convidar para ser candidato a deputado estadual. Certo? Aí eu aceitei, óbvio, né? Eu chamei o doutor Valdir. O doutor Valdir não podia, aí eu fui ser candidato. Nesse meio tempo, morre o doutor Demerval. E o doutor Valdir se encaixou na minha campanha. Moral da história, eu saí eleito de Teresópolis. Deputado estadual, eleito, saí de Teresópolis. Não precisei de um voto fora, e tive muito voto fora. Dos 19 deputados da Arena, eu fui o 7º mais votado. Perfeito? E aí você foi para a Alerj. Fui para a Alerj. E Hélio, deixa eu te falar um detalhe. Eu frequentava o Bom Retiro e o Faria Lima frequentava o Bom Retiro. Quem é Faria Lima? Simplesmente era o presidente da Petrobras. E o presidente Geisel pegou o Faria Lima e falou, você vai ser o governador do estado, que eu vou juntar os 2 estados, estado do Rio e estado da Guanabara. Juntou os 2 para fazer um novo estado do Rio. Ponto. Um dia eu pego o jornal e vejo a fotografia do futuro governador. Eu falei, bom, esse cara é o cara que eu estou com ele sempre lá no Bom Retiro, e ele deve ter pensado a mesma coisa. Quando viu minha fotografia no jornal, eu falei, esse garoto aí é o que joga vôlei aqui com a gente. Aí o Bialy, lembra do Bialy, José Bialy, foi na minha casa no domingo de manhã e falou, Paulinho, o governador quer conhecer você. Dá para você ir lá? Eu falei, dá para você ir lá? Claro que eu vou, pô. Vesti uma roupa, brucutu, fui para a casa dele. Ficamos conversando muito tempo ali. A casa dele era ali na Tenente Luiz Velho. Dava fundos pro Bom Retiro. Pro Bom Retiro, é. Bom Retiro. E ficamos conversando. Eu já o conhecia e ele me conhecia, só que eu não sabia que ele era o presidente da Petrobras e nem ele sabia que eu era candidato a deputado. Uhum. E fizemos ali uma amizade, entre aspas, né? E eu virei e falei assim, governador, eu posso trazer o diretório e os vereadores da Arena aqui para conversar com o senhor e trazer as coisas que Teresópolis precisa, claro, com todo prazer. E fui ali, um domingo depois, preparamos tudo, com a prioridade número 1 chamava-se Estrada Teresópolis-Friburgo, certo? Corpo de bombeiro e tudo. Elinho, entregamos tudo nas mãos do governador, tudo documentado em jornal, que tudo que eu falo no livro, eu provo, tudo. Não tem uma coisinha que... Estou muito curioso para ler esse livro. Hein? Eu estou curioso para ler. Tu vai gostar. E as fotos que ele tem, caramba, ele tem muita foto legal aqui. Mas viu, Eli? Então, e tudo que eu pedi, entreguei em mãos ao governador, na presença do Almirante Heleno, foi junto com a gente, eu fiz a mesma coisa na Assembleia Legislativa. Então, Elinho, todas, vou rifar com letras todas maiúsculas, todas as obras que vieram pelo governo do Estado de Faria Lima para Teresópolis foram pedidas na casa do governador por mim e pelo diretório da Arena e por mim na Assembleia Legislativa. Então, não tem nada. Corpo de Bombeiro, Banerj, Teresópolis, Friburgo, que era a grande aspiração de Teresópolis e, obviamente, Friburgo. Perfeito? Era a grande, como é que se diz, a grande obra dos 2 municípios era a ligação, que era a estrada de chão, tu lembra disso? Sim, né? lembro, eu lembro. Era um problema sério, então, todas. Então, eu bato no peito e digo, eu tive um mandato, graças a Deus, muito bom para Teresópolis.
Isso como deputado estadual, depois como deputado federal, né? O deputado federal foi depois, né? Deputado federal. E nesse meio tempo eu fui ser superintendente da Previdência Social no estado do Rio de Janeiro. Me lembro disso. Certo? Superintendente do IAPAS, né? No estado do Rio, e depois deputado federal. Deputado federal, o Hélio, eu fiquei pouco tempo, mas escalado. 4 meses, depois mais 3 meses, depois mais tantos meses e tal. Mas se juntar tudo vai dar uns 7 meses. Mas olha, Hélio, eu não fui para lá de brincadeira, não fui lá tomar cafezinho, não. Eu fui trabalhar. Eu teve um dia, isso é só um detalhe. Eu estou em casa num sábado, recebo um telefonema, Margarete Russo. Paulinho, preciso falar com você. Dá para a gente encontrar amanhã? Eu falei, dá, no escritório. Onde é o escritório? Guaíra. Tabela Guaíra. Era o escritório de todo mundo. Era o meu escritório de deputado federal. Aí fui lá, eu, ela, o pai dela e mais uma outra pessoa. Paulinho, eu estou com dificuldade. Já estou há mais de 4 meses sem receber 1 centavo do governo federal e as crianças passando necessidade. Um que me dá um feijão, outro me dá arroz, eu estou vivendo assim, mas isso não é possível. Eu falei, Margarida, deixa comigo. Fui para Brasília na terça-feira, cheguei lá, meu secretário foi me buscar no aeroporto. Deputado, Câmara? Não, INPS. Aí fui para o INPS, INPS na época. Aí cheguei lá, me apresentei e tal, falou, aí veio o camarada encarregado e falou, olha, eu estou com um problema sério na minha cidade, tem quase 80 crianças lá e dependendo de você. Ô, deputado, o senhor fica tranquilo que em breve nós vamos resolver. Eu falei, peraí, o senhor não está entendendo? Eu não quero em breve, eu quero hoje. Hélio, eu peitei mesmo. E tem uma coisa, o senhor está vendo no meu jornal aqui, eu não gosto de ler em avião, vou ler aqui. E só saio daqui depois que o problema estiver resolvido. Se preciso, eu durmo aqui. Me afeiçoei a esse poltrona e vou ficar aqui. Peitei mesmo, Elinho. Tudo bem, sentei, telefonei para o meu secretário e falei, ó, tem uma reunião da bancada hoje, avisa que talvez eu não vá. E sentei. Eu estava com Roy Street Flash nas mãos mesmo, eu não estava brincando, não. Teu jogo não era foi bom. blefe, não. Esperei, Elinho não demorou 2 horas. O camarada veio, falou, ó, deputado, o dinheiro está na conta. Eu falei, ó, senhor, desculpa, mas aí é um problema seríssimo, então eu tinha que ser veemente conforme eu fui. Peguei o telefone e toquei para a Margarete. Margarete, agora é problema seu com a prefeita, que estava na prefeitura, a doutora Faf, na época, porque estava no lugar de Tricano, que estava afastado. Agora é problema teu com ela. Tanto é, Hélio, que no livro tem um agradecimento por escrito da vereadora, agradecendo a Paulina. Isso entrou. Agora, o principal, você não sabe o que foi. Você sabe que estava sendo criado mais um pedágio para vir para Teresópolis? Sabia disso? Não, eu conheço essa história. Você conhece a história? Na entrada, você saía da Washington Luiz, quando você entrava para Teresópolis, tinha um pedágio ali em construção. Bonitinho, grande, falei, não é possível. Aí eu fui ao Dornelles era ministro e era do meu partido. Francisco Dornelles, falecido agora. Me ajudou muito, Teresópolis tem que agradecer o que ele me ajudou para ajudar Teresópolis. Eu fui a ele e falei, ministro, eu preciso que o senhor me coloque em contato com o Eliseu Padilha, que é o ministro dessa parte. Aí telefonou, telefone vermelho, aí telefonou e eu fui lá no ministro. Ministro, o problema é o seguinte, eu podia, se eu quisesse me aparecer, entrar com uma ação encabeçada por mim de um absurdo que está sendo feito lá na minha terra. O que é, deputado? O problema é esse um outro pedágio com menos de 10 quilômetros de um para o outro, isso não pode. Nem no país mais atrasado do mundo pode acontecer um negócio desse. Falei, deputado, eu estou sabendo disso agora. Eu falei, exatamente, ministro, porque eu estou sabendo disso agora, é que eu vim trazer para o senhor resolver. Elinho, isso foi, vamos supor, numa quarta-feira. Na outra semana, na terça-feira, eu recebo telefonema
do secretário do ministro. Deputado, é fulano e tal. Eu quero dizer para o senhor que aquele pedágio não vai ser ativado. Acabaram com o pedágio, Tem fotografia do pedágio aí. No livro, a fotografia do pedágio, e agora não tem mais. Agora é um posto da Polícia Rodoviária. Eu vou bater no peito. Eu acabei com esse pedágio. A minha mãe deve ter sido muito lembrada pelos donos do pedágio, não é? Coitada da dona Cleméia, deve ter sido muito lembrada. Mas acabei. E foi assunto do mês todo em Teresópolis e assunto principal do Comari, que eu cantava o Comari, todo mundo só falava nisso. Tá? Bati no pé. Eu acabei com mais um pedágio que queriam implantar em Teresópolis. E se entre essas coisas. E depois eu quero te perguntar, a gente tem um comercial agora, eu quero te perguntar o seguinte, qual foi teu nível de amizade política com Gilda Lopes Leite e com Pedro Hélio? Porque durante 20 anos eu tive à frente da Rádio Teresópolis. E eu tinha uma ordem, eu nunca te falei isso, tá? Eu tinha uma ordem de Gilda, que era para qualquer coisa que você fizesse por Teresópolis, que eu nem te procurasse, que eu noticiasse imediatamente. Que bom. A gente nunca falou sobre isso, não, mas Gilda sempre falou, olha, tudo que Paulinho Nascimento fizer, eu quero que você fale aí na rádio. Vamos para o comercial, a gente volta já, vou falar desse assunto. E falar também de um... Antes do comercial, posso falar? Lembrei o nome do vereador. O vereador negro, antes do Diogo. Mário Bruno. Mário Bruno. Da Sônia Bruno. Exatamente. Como é? Do Grêmio Musical Paquequé. Do Grêmio Musical Paquequé. Mário Bruno. Mário Bruno tem razão. Vamos para o comercial, a gente volta já.